Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho que Mateus nos escreveu, no capítulo 15. Nós vamos ler, queridos irmãos, do versículo 10 ao versículo de número 20. Evangelho que Mateus escreveu, capítulo 15. Nós leremos do versículo 10 ao versículo de número 20. Mateus 15, de 10 a 20. A palavra do Senhor, em Mateus capítulo 15, do versículo 10 até o versículo 20, nos diz assim: E convocando a multidão, Jesus disse: Escutem e entendam. O que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca, isso sim contamina a pessoa. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: Sabia que os fariseus, ouvindo o que o Senhor disse, ficaram escandalizados? Mas ele respondeu: Toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Esqueçam os fariseus. São cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão num buraco. Então Pedro disse a Jesus: Explique-nos esta parábola. Jesus, porém, disse: Também vocês ainda não entenderam? Não compreendem que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado? Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina a pessoa. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam a pessoa. Mas o comer sem lavar as mãos não a contamina. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, Pai, nós estamos diante da Sua palavra. E neste momento, Pai, nós clamamos para que o Senhor graciosamente fale conosco, para que nós sejamos transformados, para que o nosso coração seja impactado pela presença do Senhor, pela verdade do Senhor. Deus nos ajuda a enxergar a glória da verdade e regozijar na glória da verdade. Opera em nós. É o que nós te pedimos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Você conhece aquele ditado que diz: por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Queridos, normalmente nós usamos essa expressão quando nós descobrimos que alguém não era aquilo que aparentava ser, não é verdade? Mas talvez nós devêssemos utilizar esse ditado como um espelho da nossa própria vida espiritual. Eu digo isso, queridos, porque nós até podemos frequentar os cultos, fazer isso com dedicação, estar presente à vida da igreja e manter alguma aparência respeitável, conhecendo a doutrina, participando das atividades da vida da igreja, e mesmo assim, esconder um coração que não está sendo tratado por Deus, que não está vivendo a piedade. E esse era justamente o problema dos escribas e fariseus. Eles eram pessoas que estavam completamente preocupados ali com a lavagem, a purificação das mãos, mas eles não conseguiam perceber a impureza que estava no seu próprio coração. E quando nós pensamos nessa realidade, irmãos, nós precisamos parar para meditar, para refletir sobre como está, não como está a nossa vida diante das pessoas. Mas, na verdade, nós deveríamos nos perguntar sobre como está o nosso coração diante de Deus. Em outras palavras, queridos, como é que nós podemos cultivar uma verdadeira piedade, se é muito mais fácil parecer santo por fora do que enfrentar o pecado que permanece no nosso coração? Jesus responde isso, queridos, mostrando que a verdadeira impureza não vem primeiramente de fora para dentro, mas de dentro para fora. A verdade, queridos, é que uma vez que Jesus revela que a verdadeira impureza procede do coração, irmãos, nós devemos abandonar a religiosidade aparente e buscar
em Jesus a graça que produz uma piedade verdadeira. É justamente por isso, queridos, que o primeiro movimento que nós precisamos fazer quando percebemos a verdade é abandonar a ilusão de que a aparência religiosa pode purificar o coração. Veja, Mateus capítulo 15, o Senhor vai mostrar para nós, declarando no versículo 11, que o que entra pela boca não contamina a pessoa, mas é o que sai da boca, isso sim contamina a pessoa. Veja, queridos, lavar as mãos não era, ou a preocupação com o lavar das mãos entre os escribas e fariseus, os religiosos dos tempos de Jesus, não era um problema de higiene para aqueles homens. Era um problema espiritual. Isso porque os fariseus acreditavam que comer sem aquela lavagem ritual das mãos tornava alguém impuro cerimonialmente, alguém que não estava apto para participar da adoração a Deus. E por causa disso, a intenção deles não era que o povo tivesse uma higiene melhor ao lavar as mãos antes de comer. A intenção deles, queridos, a atenção deles estava voltada para uma religiosidade meramente externa. Eram as mãos impuras, eram as tradições não observadas, eram as cerimônias não realizadas, eram as aparências que não estavam sendo preservadas devidamente como os escribas e fariseus desejavam. Jesus, no entanto, queridos, mostra que aqueles que estavam procurando a impureza, estavam procurando a impureza no lugar errado, nas mãos. O maior perigo não estava naquilo que poderia entrar pela boca, mas naquilo que já estava no coração. Queridos, assim como os fariseus, nós somos especialistas em usar práticas religiosas para esconder a nossa verdadeira condição. Eu costumo dizer, e muitas vezes os irmãos já me ouviram falar, que o melhor lugar para se esconder de Deus é numa igreja. Talvez é na igreja que a gente não tenha que lidar com a verdade a respeito do nosso coração. E isso acontece, queridos, porque frequentar os cultos enquanto nós alimentamos ressentimentos é uma demonstração de que o coração está impuro. Conhecer a doutrina enquanto nós somos dominados pelo orgulho é uma demonstração de que o coração permanece impuro. Defender a santidade enquanto tolera pecados secretos é uma forma de demonstrar a impureza do coração. Parecer paciente na igreja, mas tratar a nossa família com irritação, é exatamente uma forma de demonstrar a impureza do coração. Condenar o pecado dos outros e relativizar os nossos é uma forma de demonstrar a impureza do coração. O problema não está, queridos, obviamente, na prática religiosa, naquilo que nós fazemos quando nós nos reunimos como igreja. O problema não está naquilo que nós fazemos e disciplinarmente fazemos quando entendemos que precisamos buscar o Senhor. Culto, oração, leitura bíblica, o serviço, irmãos, são meios importantes da graça de Deus na nossa vida. O problema surge quando nós usamos estas práticas como uma forma de maquiar, disfarçar, substituir um coração verdadeiramente piedoso. A prática religiosa não pode substituir um coração quebrantado diante de Deus. Não é à toa, queridos, que Jesus chama os fariseus de guias cegos. Se vocês não sabem, nós temos um pastor cego na nossa igreja. Eu acho que todos vocês já repararam, né? Ontem nós estávamos numa reunião da Federação de UPHs, tempo abençoado que nós refletimos a respeito de liderança, e eu tive o prazer de poder servir o pastor Patrick fazendo o prato dele.
E aí nós estávamos na fila, eu, Silvinho, mais alguns irmãos da igreja, e eu falei alto que eu estava servindo o nosso PCD. Gente, alguns irmãos da federação me olharam com uma cara feia, e enquanto isso eu falei alto para o pastor Patrick, eu ouvi ele na mesa rindo, porque ele sabia que eu estava brincando com ele. Queridos, às vezes, a nossa cegueira é muito pior do que a cegueira física. Pastor Patrick não é um guia cego. Ele sabe nos guiar muito bem, graças a Deus. Quem era cego eram estes fariseus. Aqueles que não podiam nos guiar, mas que muitas vezes nós deixamos com que a atitude destes fariseus venham a guiar, as atitudes desses fariseus venham a guiar a nossa piedade, a nossa espiritualidade, a nossa prática religiosa. A cegueira deles, queridos, não era resultado da falta de um conhecimento religioso. Eles conheciam as regras, eles conheciam as tradições, mas eles não conseguiam enxergar a própria impureza do coração. A pior cegueira espiritual é conhecer suficientemente bem a religião para examinar os outros, mas não conseguir enxergar o próprio coração. É diante disso, queridos, que nós precisamos nos perguntar: será que a nossa vida cristã permanece a mesma quando ninguém está olhando? Será que nós nos preocupamos mais com a nossa reputação religiosa do que com a nossa santidade? Será que as nossas práticas religiosas expressam comunhão com Deus ou elas apenas preservam a nossa aparência? Será, queridos, que não temos pecados ocultos que nós evitamos confessar, evitamos tratar? Quando nós respondemos essas perguntas, queridos, nós mostramos se, de fato, estamos cultivando a verdadeira piedade no nosso coração, ou se nós estamos apenas investindo na nossa aparência religiosa. Por isso, o segundo movimento, se o primeiro é abandonar a ilusão de que a aparência religiosa pode purificar o coração, o segundo movimento que nós devemos realizar, queridos, é examinar o coração pelas evidências que procedem do próprio coração. Na sequência do texto, Jesus explica, versículos 18 e 19, o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Veja, irmãos, as coisas que acontecem ao nosso redor, de fato, elas podem nos pressionar, elas podem nos provocar, elas podem trazer tentações ao nosso coração para reagirmos de forma errada às coisas que acontecem à nossa volta. No entanto, queridos, na maioria das vezes, se não em todas elas, as nossas reações revelam aquilo que já estava sendo cultivado no coração. Antes do homicídio, existe a ira. Antes do adultério, existe a cobiça. Antes do furto, existe a avareza. Antes do falso testemunho, existe a disposição de manipular a verdade. Irmãos, Jesus está nos mostrando que as nossas palavras e as nossas ações funcionam como uma janela do coração. A boca não cria a impureza do coração. Ela apenas revela a impureza que já estava ali. É por isso que nós não devemos tratar somente os sintomas dos nossos pecados, somente aquilo que aparece no exterior. Quando você percebe que saiu uma palavra cruel da sua boca, não pense apenas: nossa, eu preciso controlar a minha língua. O seu comportamento deveria ser: por que eu tenho alimentado essa ira, esse ressentimento no coração? Quando você sentir inveja, não pergunte ao seu coração:
Não pense que foi porque o outro possui mais ou porque ele esfregou na sua cara algo que você gostaria muito. Mas pergunte, por que a bênção de outra pessoa está ameaçando a estabilidade do meu coração? Quando você mentir, pergunte a si mesmo, qual é o medo ou o desejo de aprovação que tornou essa mentira tão atraente a ponto de ela sair dos meus lábios nesse momento? Veja, queridos, a nossa atitude, quando reagimos pecaminosamente contra alguma coisa, contra alguém, não deve ser colocar a culpa em quem provocou essa atitude. Na verdade, irmãos, nós deveríamos examinar o nosso coração para tentar descobrir o que foi aquela reação e o que ela revela sobre o nosso coração. Você já viu gente quando vem pedir perdão, mas quer justificar o seu erro? Você quer ver como isso acontece? Você começa assim, olha, pastor Patrick, me perdoa. Mas é que também você percebeu que isso não é um pedido de perdão? Você está querendo jogar a responsabilidade do seu pecado sobre a outra pessoa. Um pedido de perdão é simplesmente, meu irmão, me perdoe. Olha, eu não tive a intenção. Teve sim. Teve sim. Essa intenção estava sendo cultivada no seu coração. Um pedido de perdão profundo nos leva a avaliar qual é a origem do nosso pecado. Por isso, comece a olhar para o seu coração em algumas situações específicas. Pense nas suas palavras quando você está cansado. Pense nas suas reações quando você é contrariado. Pense e olhe para os seus pensamentos quando outra pessoa é elogiada ao invés de você. Pense no seu comportamento quando não tem ninguém assistindo você. Pense na disposição do seu coração quando o seu serviço não é reconhecido por ninguém. Irmãos, a verdadeira piedade não procura apenas esconder os frutos do pecado. A verdadeira piedade leva as raízes do pecado à presença de Deus. Só assim, queridos, nós podemos ser tratados. Concluindo, leve o seu coração para Cristo. Jesus conclui essa passagem no versículo 20, dizendo, são essas coisas que contaminam a pessoa, mas o comer sem lavar as mãos não a contamina. Se o problema estivesse apenas nas nossas mãos, irmãos, resolve lavar. Se o problema estivesse apenas nos nossos hábitos, basta mudar a rotina. Se o problema estivesse apenas nas nossas palavras, queridos, basta ficar em silêncio. Mas quando nós percebemos que o problema está de fato no coração, então, irmãos, nós precisamos de uma purificação que nós não conseguimos produzir sozinhos. Jesus não somente revela a nossa impureza, queridos. Jesus é aquele que salva pecadores impuros. Ele viveu a perfeita pureza para que na cruz do Calvário ele pudesse receber a condenação pelos pecados que procedem do nosso coração. Queridos, Jesus morreu pelas palavras que nós gostaríamos de recolher, pelos pensamentos dos quais nós nos envergonhamos, pelos desejos que nós escondemos no fundo, pelas intenções que somente o Senhor conhece. Por isso, o meu desafio para você nessa manhã não é tente parecer melhor. O meu desafio para você é leve seu coração a Cristo. Confesse aquilo que Ele já conhece. Creia no perdão que Ele conquistou. Dependa do Espírito Santo para ser transformado de dentro para fora. A verdadeira piedade não começa naquilo que as pessoas conseguem ver.
A verdadeira piedade começa num coração perdoado, purificado e progressivamente santificado, transformado pela graça